Os alarmes na Europa dispararam. Aliás, não é apenas na Europa, é em todo o mundo. A venda de carros elétricos não está a crescer ao ritmo que muitos esperavam. E recordo que nós estamos praticamente em 2025, portanto, a pouco mais de 10 anos do final anunciado dos motores de combustão na Europa, e as coisas não estão a ir de feição para a eletrificação total do setor automóvel. Afinal de contas, o que é que se passa com a venda de carros elétricos? Não só na Europa, mas também em Portugal e no mundo. Vai ser esse o principal tema deste Autorádio, um podcast da Razão Automóvel com o apoio do pisca.pt, o portal dos usados onde podem encontrar aquele que poderá ser o vosso próximo carro. Nesta mesa tenho hoje comigo o Diogo Teixeira, o Fernando Gomes. O Diogo está finalmente de regresso a esta mesa para um debate que nos próximos minutos vai ser bastante animado, porque este é um assunto que, apesar de sério, impacta o cotidiano de milhões de pessoas. Afinal de contas, estamos a falar de um objeto que é o garante da mobilidade de 500 milhões de pessoas só na Europa. Portanto, sem mais demoras, vamos aos factos. O que é que está a acontecer? O crescimento da venda de elétricos, como eu disse no início, está a abrandar, a Tesla está a despedir e em alguns mercados os incentivos estão a ser retirados. Diogo, Fernando, obrigado por se juntarem a mim e também ao Pedro Alves, que está na direção desta transmissão do Autorádio, que vocês podem acompanhar em Apple Podcasts e também no Spotify. Obrigado por nos continuarem a ver e também a ouvir. E se ainda não fizeram aqui no nosso canal do YouTube, subscrevam e ativem o sino das notificações. As saudades que eu já tinha de dizer esta frase. Começando por ti, Diogo. Porquê que, esta é a pergunta de 1 milhão de euros. Aliás, é mais até, porque estamos a falar de um mercado que vale mesmo muitos milhões de euros. Porquê é que a venda de carros elétricos está a abrandar, depois de tanta festa em torno dos elétricos e que eles vão ser o futuro? E podemos discutir se são efetivamente o futuro ou não. Mas porquê é que estão a abrandar neste momento? Bem, é muito bom estar de regresso e para um tema super leve. Isto é um tema nada sério. Nada, zero. Nada sério. Muito bom. Pelo Vocês, meio vai haver algumas surpresas e podemos falar de coisas um bocadinho mais leves, mas para isso vão ter de continuar neste autorrádio a ouvir-nos. Vai haver surpresas, mas agora primeiro os assuntos sérios. os assuntos sérios, e também houve surpresas naquela que era a expectativa de vendas de carros elétricos e na realidade aquilo que está a acontecer. E analisando os números, vê-se que há aqui claramente um abrandar da venda de 100% elétricos. Inicialmente pensava-se que era algo temporário, que não seria muito prolongado, mas depois, com aquilo que foi acontecendo país a país, na Europa principalmente, acaba por se verificar que é algo que está mesmo a acontecer efetivamente. Depois aqui há várias coisas que podemos retirar deste comportamento das vendas elétricas. Em primeiro lugar, algo que me parece ser muito importante, que é aquilo que motivou os políticos a forçarem a venda de 100% elétricos, o fim do motor de combustão, é incompatível com a disponibilidade que as pessoas estão a demonstrar a comprar esses carros. Não só porque esses carros são muito mais caros, e é muito difícil das pessoas acederem a este tipo de veículos no geral, em todos os segmentos, eles são sempre mais caros do que modelos equivalentes a combustão, e nos segmentos onde eles já não são onde eles estão quase ao mesmo preço, também são segmentos onde poucas pessoas conseguem aceder, são segmentos muito elevados. E a mobilidade destas tais 500 milhões de pessoas que tu falas, desculpa Guilherme, faz-se nos segmentos de acesso aos automóveis, nos segmentos mais baixos, que são os carros que a maioria das pessoas pode comprar, e não a exceção. E nós fomos por uma via, nós europeus, decidimos que a via seria os 100% elétricos e o fim dos motores de combustão. Ora, verifica-se então que estas motivações políticas estão completamente desfasadas à disponibilidade das pessoas. Há um choque com a realidade. É um choque com a realidade. Yeah. Isto está a colocar muita pressão na União Europeia, e todas as marcas têm pessoas a fazer pressão junto a órgãos europeus, ganharam aqui, na minha opinião, mais argumentos, e isso vai ser interessante observar o que é que isto vai provocar nos próximos meses e nos próximos anos. E já agora temos eleições europeias em junho, vamos ver Exatamente. se isto também poderá ser motivo excelente ponto. de discussão, pelo menos. Eu acho que vai ser o tema central das próximas europeias. Aliás, o PPE já é uma das bandeiras que já começou a agitar. Exatamente. É precisamente um voltar atrás. Ou seja, rever o que é que foi acordado. Mas deixa-me só fazer aqui um enquadramento. O fim dos incentivos. Sim. Isto foi fundamental para chegar a este resultado.
as primeiras vendas, o primeiro grande volume de vendas de 100% elétricos, que foi mais notório, deveu-se única e exclusivamente aos incentivos. E a prova disso mesmo é que com o fim dos incentivos, só na Alemanha as vendas já caíram 30% este ano. Não. Este Eh, mês. Desculpa, estamos em Março. abril. Em março. Caíram em março. No trimestre caíram 14%. Ok, Mas há uma tendência de Mas- há uma a tendência de queda, já e- está em 30% no mês de março. Sim, eles estão a caiu prever até o aqui, final do ano pronto, continuar a 14% cair. no... Pronto. Sim, continuará. Continuará a cair. para quem nos está a ver através do YouTube, nós podemos mostrar um gráfico com as vendas de elétricos até agosto e depois em setembro, quando acabou os subsídios às frotas. Primeiro foi às frotas. Primeiro foi às frotas e depois foi todos os incentivos em dezembro e podemos ver que passou para o campo do vermelho, para números negativos, em fevereiro e em março, e as vendas levaram mesmo um grande tombo. Isto é muito preocupante numa tecnologia que supostamente é revolucionária para efeitos não queria chamar-lhe propaganda, mas para efeitos efetivamente daquilo que se fala, que é andarmos zero emissões e Exatamente. A sermos União mais... Europeia tem objetivos de neutralidade carbónica e que é o melhor para toda a 2050 gente, etc. E se pronto. de facto é o melhor, e se de facto é a revolução da mobilidade que se fala, não faz sentido, na minha opinião, olharmos para as vendas e vermos em alguns países a recuarem ao ponto de serem quase residuais no global de vendas de carros. Mas adiante, muito rapidamente, só para terminar. Suécia e Itália estão no mesmo barco, as vendas também caíram a 30% em março. No entanto, há países que continuam a tentar escapar a esta tendência e escapam a esta tendência sempre da mesma forma, à custa dos contribuintes. Ou seja, o caso francês, o Macron aprovou uma lei que subsidia a aquisição do chamado leasing verde, um leasing de baixo custo, que está indexado naturalmente à aquisição de um carro elétrico. Se compras um carro elétrico, o teu leasing vai ser mais barato, mas o Estado francês tem que pagar por cima. E os consumidores, aquilo que se revela é que estão cada vez mais relutantes em gastar aquilo que se pede por um carro elétrico, porque em cada segmento, como disse no início, eles são mais caros. E depois há aqui outra questão também que tem a ver com o mercado, que é a questão da retoma, porque esta guerra de preços que estamos a assistir está a colocar muita pressão nas marcas, mas também nos investidores das marcas. São quem compra em último carros, caso também no consumidor, não é? Sim. no consumidor, mas em toda a estrutura é bastante complexo. Os carros reduzirem de preço 10, 20, 30% depois de lançados é algo que nós nunca observamos quando os carros, antes desta guerra de preços. Posso recuar quando foi a crise financeira, ou seja, não havia propriamente as marcas a dizer oficialmente vamos baixar o preço, mas havia campanhas de desconto brutais. Quem está no mercado a comprar era possível, carros, às vezes, comprar carros por por metade do valor, carros novos por metade do valor de tabela. Mas isto foi durante a crise financeira que não, o mercado caiu, o mercado da Europa tornou-se muito depressivo, perdeu 4 milhões de unidades em alguns anos. E agora é um pouco diferente, porque esta guerra de preços foi disputada sobretudo pela Tesla. Sim, mas para um consumidor é complicado dar 40 mil euros por um Exatamente. carro ou 45 e depois ver o carro baixar para 35 e de um momento para o outro, além 35 ou mais. ou mais. Exatamente. E depois inclusivamente as tal próprias, questão do valor do as próprias reforma. empresas de renta-car, em muitos casos, estão a desistir da aquisição de modelos, por exemplo, da Tesla, porque não têm garante nenhum. Grande parte do seu processo de negócio está assente no remarketing do modelo, no pós-venda, e os carros já não valem aquilo que era expectável. Mas vamos então Vamos compartimentar. então só compartimentar. Em primeiro lugar, o fim dos incentivos foi decisivo para esta quebra, e aí se percebe que sem incentivos as vendas de carros elétricos, as vendas que nós estamos a assistir são como é que São eu ia dizer? insufladas. Há uma distorção de mercado em virtude Não dos são reais, incentivos. são vendas que estão apoiadas em subsídios, e são subsídios que nem toda a gente tem acesso, porque depois vamos olhar para o mercado e vemos, vamos ao caso português. No caso português, eu acho que se de facto houve aí uma vontade de financiar com custos para os contribuintes uma tecnologia, que foi isso que foi feito, isso foi feito
a reboque daqueles que eram os compradores de carros novos, que são as empresas. Em Portugal, mais de 70% do mercado é o mercado empresarial. São não só grandes empresas, mas também pequenas, médias empresas e até empresários em nome individual. Então é preciso dizer que há muitos pequenos empresários em Portugal que compram um carro só e esse carro conta como uma venda de empresa. Mas acedem a esses incentivos. Por isso é que Portugal é um caso de sucesso na venda de elétricos. Em Portugal temos meses de 2 dígitos há algum tempo de vendas de elétricos em carros novos. No entanto, no dia, e olhando para o que está acontecendo nos outros países, no dia em que retirarmos estes incentivos, as vendas de carros elétricos não me parece que se consigam manter nestes níveis. E o caso português é um caso demasiado específico e pequeno para servir de alento para quem produz carros. Portugal vende num ano tantos carros como vende a cidade de Madrid. O nosso mercado é um mercado extremamente pequeno. Mas deixa-me pegar por aí, porque já temos números deste primeiro trimestre de 2024 e para termos noção de quantos carros é que estamos a falar e fazendo aqui uma separação por diferentes tecnologias, como é que está o mercado automóvel no momento atual. Ficarmos com uma fotografia. No primeiro trimestre de 2024 venderam-se mais de 68 mil novos carros, o que significa um aumento de 13,1% face ao mesmo período de 2023. Destes 68 mil carros, 51,5% dos veículos ligeiros de passageiros matriculados foram elétricos ou híbridos. E destes 51%, 16% dos veículos ligeiros de passageiros são 100% elétricos. Ou seja, vemos aqui um crescer muito grande e que também se está a verificar na Europa. Por um lado, os elétricos estão a conhecer um retrocesso que já não acontecia há imenso tempo, há vários anos. E o despoltar dos híbridos é normal, porque agora praticamente todos os carros, tirando no segmento B, têm uma vertente de eletrificação, seja hybrid, seja mild hybrid. Mild hybrid, exatamente. Mas os híbridos plug-in estão aqui a ganhar um músculo. Fernando, muito diretamente, achas que isto está correlacionado diretamente com o fim dos incentivos ou também com o facto de agora começarmos a ter híbridos plug-in que já conseguem fazer mais de 100 km apenas com uma carga? Ou é um pouco dos dois? Se calhar é um pouco dos dois, mas é que esses híbridos plug-in de 100 km é um fenómeno ainda muito recente, acho que E é muito específico. Exatamente. Mercedes e da marcas premium. Exatamente. E já também temos a Volkswagen. Sim, mas com o Tiguan e com o Passat, exato. Ainda é muito recente. Eu acho que, ou seja, saindo um pouco da Europa, acho que vou seguir o exemplo americano. Os americanos que não são, a eletrificação não é, ou seja, não está a acontecer em todos os estados da mesma forma, mas naqueles estados onde a eletrificação já era significativa, está-se também a assistir a este retrocesso e as pessoas estão a optar pelos híbridos plug-in. Porque eu acho que as pessoas estão a ver mais valor nos híbridos plug-in, que agora já oferecem também autonomias decentes em modo elétrico e dá para fazer aquele dia-a-dia habitual, mas não ficam agarradas a uma rede de carregamento que muitas vezes não é propriamente... É deficitária. É deficitária e muitas vezes os postos ou estão ocupados ou estão variados, porque os problemas que acontecem aqui em Portugal acontecem na Europa, acontecem nos Estados Unidos, acontecem em todo o lado. Os problemas dos elétricos são comuns ao mundo todo, basicamente. E também da mesma forma que nos Estados Unidos estão a ir para em vez de escolher o elétrico, estão a escolher o híbrido plug-in. Acho que aqui na Europa estamos a assistir a um fenómeno semelhante, e os híbridos plug-in que eu pensava, se falássemos para aí há 1 ano ou 2 anos atrás, se me tivessem perguntado, eu diria que os híbridos plug-in iam acabar em poucos anos devido ao aumento das vendas dos elétricos. Agora, de repente, estão a subir muito mais até com o mercado, as vendas de híbridos plug-in. É um fenómeno interessante. E apesar de os híbridos plug-in já terem sofrido há uns anos a perda de incentivos, em muitos mercados já não há incentivos aos híbridos plug-in, no entanto. E recentemente continuam a ser alvo de uma análise profunda da sua utilização, nomeadamente este relatório recente da União Europeia, que diz que os híbridos plug-in em média emitem mais de 350% de CO2 do que aquilo que é declarado. Pois há aqui uma questão que é, não são as marcas que estão a mentir, nem os construtores, em relação às emissões do carro, tem a ver com a forma como eles são utilizados. Que é bastante diferente. Mas isso é algo que nós falamos todos os nossos testes de híbridos plug-in, desde o primeiro dia. Todos, eu faço questão de dizer,
se comprarem um híbrido plug-in, têm de o carregar. Se não estão a carregar uma bateria às costas, É só literalmente, andar com lastro. Não, é com lastro. que pesa mais 100, 200, 300 kg, e agora há baterias em híbridos plug-in muito maiores, pois Exatamente. estes híbridos plug-in têm mais de 100 km de autonomia. Se não carregarem a bateria, ela não serve para nada. É só dinheiro que está ali parado, um investimento que acaba por ser ruinoso, até porque depois o carro consome muito mais gasolina do que aquilo que seria suposto. O sistema, para funcionar bem, tem que funcionar em conjunto. E isto leva-me outra vez àquilo que estavas a dizer, Fernando, que é muitas pessoas compram híbridos plug-in. Essas empresas em Portugal compram híbridos plug-in até determinado valor de aquisição, também têm incentivos. Sim, também tem. E se olharmos para os números, vemos que no primeiro trimestre o mercado subiu 13%. E para as pessoas perceberem os números de crescimento de vendas de carros elétricos, nestes 13% de crescimento, 5,4% foi o crescimento das vendas elétricas, mas os PHEV subiram 17,8%. É impressionante. E os híbridos e mild hybrid, 9,2%. Os carros elétricos são aqueles que menos sobem. Ou seja, a tecnologia que supostamente é a mais inovadora, a mais interessante, é aquela que tem menos procura no mercado. E estamos aqui, infelizmente, a olhar para uma tendência. Eu estou-me a rir só por um motivo. É nervos. Não é nervos, não é nervos. Desculpa, mas continua. É nervos. Não, mas isto deve deixar nervoso quem tem que decidir. Mas eu acredito. Acredito mesmo. Eu posso pôr mais marcha na fogueira. E eu acredito Vai- mesmo que. vai Deixa-me só dizer isto. Eu acredito mesmo que quem está neste momento a construir carros que não está espantado com estes números. E se olharmos para declarações recentes de muitos responsáveis de marcas, e vemos que vão no sentido de alertar para este problema, não é há um ano nem há dois, é há mais. Sim. E Era isso tem sido precisamente- completamente ignorado por toda a gente. Porque a verdade é, até no início do podcast tu disseste 2035 motores de combustão acabam. Eu não sei se vão acabar. As dúvidas O que são vão cada vez- acabar as- são as soluções que emitem a CO2. Mas há uma coisa que temos que falar neste podcast, que é, se calhar está na altura de começarmos a olhar para isto com alguma racionalidade e pensar, se calhar temos que falar outra vez daquilo que faz sentido, Em vez, que é em vez de propormos, em vez um de estarmos caminho, a propormos incentivar, vários caminhos. em vez de incentivarmos tecnologias, incentivarmos objetivos, termos objetivos de descarbonização. É isso Exatamente. que estás E, a... e- e va- e- a propor. e objetivos com vários caminhos que sirvam os interesses do consumidor e que sirvam os interesses do consumidor no sentido em que as pessoas conseguem comprar e que podem usar e não dizer, epá, não, a partir de 2035 só elétricos, porque ainda não fizemos nada em relação, por exemplo, aos combustíveis sintéticos. Já falamos disto várias vezes aqui. Nós já devíamos ter começado a produzir em massa combustíveis sintéticos e a fazer uma incorporação percentual em cada litro de gasolina e cada litro de diesel que é utilizado. Porque o que se trata é de baixar as emissões de CO2 por cada percentagem de combustível sintético que entrar num depósito, sai a percentagem correspondente de CO2. Para quem não sabe, combustível sintético verde, que é aquele que está utilizado na Europa a ser comercializado e não o é neste momento, esse combustível é feito através da captura de CO2. Ora, isto pode Aliás, parecer um bocado explicaste- exótico de explicar, mas se nós retirarmos CO2 da atmosfera e se metemos a mesma proporção de CO2 ou até menos do que aquilo que retiramos, É um impacto neutro. nós estamos a ter um impacto neutro. E nós temos que começar para algum lado. Não é realista querer amanhã não vamos emitir nada. Isso não funciona assim da mesma forma que não é realista e nem é sério ter esta discussão desta forma. Porque toda a gente sabe, no fundo, que é impossível. Não é possível. Nós não conseguimos fazer isto numa década, não conseguimos mudar a mobilidade de centenas de milhões de pessoas assim em tão pouco tempo. Isto é quase o equivalente a ir fechar uma estrada no centro de Lisboa, pronto, epá, num ativismo ambientalista. Que é que agora fecha-se a estrada e ninguém mais passa. Pronto, Eu ligam-se os estou-me a rir, mas a questão ambiental é demasiado séria para brincarmos com ela e Claro que é sério, por esse mesmo mas tem motivo que ser tratada com seriedade e não com parvoíce. exigia-se maior seriedade nos nossos políticos naquela que é no estabelecimento de metas. E como o Diogo dizia bem, E só talvez- dizer mais uma coisa, Força, e é algo, força, força. e só dizer mais uma coisa. Há um desfazamento gigante entre aquilo que é a vontade política e a realidade.
E agora tu podes-me dizer, Diogo, isso é infelizmente nas últimas décadas vemos que é em relação a muita coisa, não é só nos automóveis. É verdade, mas nos automóveis conseguiram fazer exatamente a mesma coisa. Não saber o que é que as pessoas estavam disponíveis para, seja para comprar elétricos, para comprar carros novos, para comprar produtos mais caros, porque não têm essa possibilidade, não têm mesmo, e apontar um só caminho, Eu tenho, exatamente onde não, as pessoas não vão conseguir entrar. eu tenho de fazer O resultado tinha que ser este. um ponto que é mais pessoal, mas acho que é transversal nesta mesa. Nada nos motiva contra a eletrificação. Aliás, o meu próximo carro é um 100% elétrico. Aquilo que nós estamos a dizer é algo totalmente diferente. Nós acreditamos num setor automóvel onde os consumidores têm liberdade de escolha. E isto é fundamental, é não tirar às pessoas Exato. a oportunidade de escolha. Escolherem qual é aquela tecnologia que melhor se adequa às suas necessidades. E depois, em cima disto, temos também de garantir outra coisa. Temos de garantir que garantimos essa mobilidade com um impacto ambiental mais reduzido. E podemos falar mais adiante de como é que se pode fazer isto, porque aquilo que nós temos neste momento, e parece-me que vamos concordar nisto, é que temos um mercado automóvel que está a ser guiado não por aquelas que são as necessidades dos consumidores, que é a melhor forma do mercado continuar a evoluir, mas sim por respostas políticas. E por incrível que pareça, apesar de tudo isto, Fernando, isto não é uma boa notícia para as marcas de automóveis. Elas não estão muito satisfeitas com este retrocesso, ao contrário daquilo que poderíamos pensar relativamente à ascensão dos carros elétricos no mercado, pois não? Claro que não. Claro que não. Porquê? Porquê? Mas claro que não. Porquê? Ok. Vamos nos colocar nos pés de um responsável de um grupo automóvel grande ou qualquer. Acabaste de investir dezenas de milhares de milhões de euros ou centenas de milhares de milhões de euros numa nova tecnologia. Tens que arranjar pessoas com novas competências, tens que converter fábricas, tens que desenvolver novas plataformas, tens que criar uma nova cadeia de fornecimento, porque tens que ter as baterias, tens que ter as matérias-primas para as baterias. Agora, de repente, se o mercado não responde, ou seja, se tu não consegues ter esse retorno, vais-te pôr em maus lençóis, não é? E este é o problema. Claro que as marcas, nenhum construtor deve estar muito contente com estes resultados, mas eles também têm que reagir, têm de, ou seja, adaptar-se ao que o mercado está a pedir. E o que nós estamos a ver nos últimos tempos é dar não digo um passo grande atrás, mas um passinho atrás, e começaram a adiar, a empurrar para a frente que todas aquelas metas de eletrificação muito ambiciosas, o lançamento de dezenas e dezenas de modelos. Posso dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, temos o caso da Jaguar Land Rover e no caso da Land Rover, já não existe agora, é Range Rover, Defender, aquela confusão. Temos um artigo sobre isso. Temos um artigo Na Razão Automóvel. Exato. Mas pronto, eles que vendem SUVs de grande dimensão, a maior parte dos modelos, e o grande sucesso deles está nos SUV, eles próprios já tiveram que adiar, ou, aliás, reduziram o número de carros elétricos que iam introduzir, ou de modelos elétricos que iam introduzir até 2026, e reduziram isso o número de modelos de 6 para 4. E no seu lugar vêm mais híbridos plug-in, porque é aquilo que o mercado está a pedir. Também General Motors e a Ford nos Estados Unidos também adiaram as metas de vendas que tinham para elétricos. Por exemplo, a Honda e a General Motors têm uma parceria nos elétricos. Nós não falamos muito dela porque só acontece na América do Norte. Tinham essa parceria era para ser aprofundada para desenvolverem elétricos de baixo custo. Já não vai acontecer, foi posta de parte. Não sei se poderá ser recuperada no futuro, mas para já não há planos. E, por exemplo, também a Mercedes também tinha assim, objetivos muito ambiciosos, ter vendas de carros elétricos e híbridos plug-in de 50% até 2025. Agora já disse que vamos empurrar esse objetivo se calhar lá para 2030, talvez cheguemos lá. Porque o mercado está a mudar, ou seja, é o que é. Mas de qualquer forma, estes planos não estão a ser abandonados. Diogo, mas agora uma pergunta: os planos não estão a ser abandonados? Há marcas que estão com o pé a fundo no acelerador, nomeadamente a Stellantis, a Kia, a Audi. Achas que as marcas neste momento enfrentam um dilema? O que é que nasce primeiro? Se é o ovo, se é a galinha? Porque também se tiram o pé da eletrificação, também podem perder aquele que será aquele que é apontado como uma tendência da mobilidade nos próximos anos. É um equilíbrio difícil. É um equilíbrio difícil, não só por aquilo que o Fernando já disse,
relativamente aos investimentos que estes construtores fizeram e que tiveram que se endividar fortemente para isso, porque este dinheiro não saiu dos cofres das marcas, saiu dos cofres dos bancos. Mas a conta vai chegar, não é? Chega todos os dias, não é? Certamente. Não sei, porque felizmente não é um problema que eu tenho que me enfrentar. Mas é uma responsabilidade muito grande e que mexe com muitas instituições, não só com os construtores. Isto tem que correr bem. São 13 milhões de postos de trabalho, e vemos o caso da Tesla, que perante uma quebra de vendas agora e ficou abaixo das expectativas no primeiro trimestre, já despediu 14 mil pessoas. Está nos planos. Estava nos planos. Sim, está nos planos porque o Elon Musk faz meia volta, faz esse... Não, mas ele ainda não... Ou seja, a ordem não foi dada. Ainda não foi dada. É uma coisa progressiva e certamente... Foi anunciado. Mas vamos... Pronto. Mas numa marca que supostamente está em expansão e que ainda há poucos meses esta parte, líder, né? nós falávamos de ter um objetivo de vendas anuais de 20 milhões de automóveis, uma coisa estarmos agora a falar de despedimentos. Estávamos a falar de uma marca que anunciou que ia ser a maior marca e vender o dobro da Toyota. Exatamente, aos 20 milhões. Aos 20 milhões, exatamente. 20 milhões é um número completamente... Mas entre anúncios, lá está. Isto no fundo é como os políticos. Entre anúncios e realidade há sempre personalidades que se destacam por normalmente estarem completamente desfasados. Muitas vezes são interesses que se destinam a agradar acionistas, outras vezes são interesses que se destinam a agradar mercados financeiros, porque as ações sobem e descem. E isto, neste vai e vem, há muita coisa que se diz que não cola com a realidade, mas a maioria dos construtores, mas estes construtores europeus, tratam destes assuntos muitas vezes com um bocadinho mais de parcimónia do que propriamente os norte-americanos, e que são mais tradicionais também na sua abordagem àquilo que dizem, porque percebem as consequências que isso pode ter. Afinal, eles têm nas mãos o motor da indústria europeia e isto implica com a vida de muitas pessoas. Estas marcas não podem voltar atrás por aquilo. Há muitas pessoas que eu vejo, nós lemos muitos comentários, recebemos muitos e-mails, as pessoas, os elétricos, isto não vai acabar e é uma coisa que vai deixar de existir e que agora é que se vai ver a verdade e não sei o quê. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o mercado vai ser multi-energias durante muitos anos, e estamos a falar do mercado europeu, porque se olhamos para o mundo não anda à mesma velocidade e há mercados onde estes construtores estão que vão ver a eletrificação lá para se calhar nem vamos cá estar. Primeiro é preciso eletrificar as casas. Primeiro é preciso ter eletricidade em casa. Força. Por causa disso que estás a dizer, há uns anos o grupo Volkswagen passou a responsabilidade à Skoda de desenvolver a plataforma MQB-A0. Para quem não sabe, é a plataforma mais pequena para o Polo, o Skoda Fabia, pronto. Audi A1. Como passou também, agora recentemente, a responsabilidade de produzir os motores a combustão do grupo. Pronto, e isto tem uma razão de ser, porque a Skoda está muito presente em outros mercados que não o europeu e coisa. Desculpa. A distância para o microfone, desculpa, verdade, tem problema. Mas pronto, a questão é, quando eles fizeram esse anúncio, foi muito interessante, porque havia uns gráficos bonitos que eles mostraram, e num desses gráficos dizia previsão de produção de motores de combustão. E isto não há uma altura que a febre dos elétricos estava no pico. E eles previam, pelo menos até, eu já não me recordo qual era o prazo temporal, se era 5 anos ou qualquer coisa assim, bem quase para o final da década, a previsão era sempre aumentar. Claro. Ou seja, porque nestes mercados, como a gente está a dizer, a eletrificação não vai acontecer, pelo menos não vai acontecer à velocidade que está a acontecer na Europa, ou muito menos na China ou noutros países. Tu lembras quando foste à fábrica como é que se chama? Das caixas de velocidades da ZF. Da ZF. Mas há dados sobre os quais eu não posso falar. Está bem, mas tudo bem? Sim. Mas é a mesma coisa. Sim, exatamente a mesma coisa. E tu até me ligaste, sem entrar em detalhes. A ZF, que é uma das, se não mesmo a maior produtora de caixas de velocidades de transmissões da indústria automóvel, um dos maiores fornecedores seguramente, tem perspectivas de até 2040 aumentar a produção de caixas. E como nós sabemos, os carros elétricos não necessitam, pelo menos da mesma forma que precisam os motores de combustão. Falar de caixas
com 1, 2, 3, Três, 4, caixas de 5, velocidade, exatamente, sim, é, exatamente. Verdadeiras caixas de caixas velocidades. automáticas de 8, aliás, a BMW, então, elas praticamente neste momento. Neste momento são BMW, dominantes. BMW, a ZF Jaguar, fornece a BMW, a Mercedes. Alfa Romeo, Jaguar. Enfim, é mais a regra do que aquela que é a exceção. Mas voltando novamente a números para termos ideia do que é que estamos a falar. Já falámos dos 68 mil carros no primeiro trimestre vendidos em Portugal, mas na Europa estamos a falar no primeiro trimestre de uma venda de mais de 3 milhões e 300 mil automóveis só no primeiro trimestre deste ano. Para termos ideia do importante que Qual é que é a a indústria subida? automóvel, estamos a falar de uma subida no primeiro, face a 2023, de uma subida no primeiro trimestre de 4,9%. Os elétricos, nesta mesma altura, cresceram apenas 3,5%, os PHEV aumentaram mais de 10% e os híbridos e os mild hybrid subiram mais de 19%. Portanto, estamos a falar de subidas significativas. E agora, eu vou, para quem não nos está a ver, está-nos apenas a ouvir, vou partilhar um gráfico do registro de carros novos na União Europeia em março, onde aquilo que nós vemos é que os carros elétricos têm uma cota de mercado, imagine-se, praticamente igual a uma tecnologia que todos já determinaram a sua morte por decreto, os diesel. 12,4% contra 13%. E se olharmos para o acumulado dos primeiros 3 meses do ano, estamos a falar por um empate técnico entre motorizações diesel e carros elétricos. E mais uma vez eu volto a referir, não há nada que nos mobilize contra os carros elétricos. Eu vou ter um carro elétrico como o meu carro pessoal. No entanto, eu sei que para... És um traidor, Guilherme. Eu não... Fiz contas. Fiz contas à vida e vi o que é que, de acordo com aquelas que são as minhas condicionantes de vida e também vantagens, o que é que fazia mais sentido. Mas Guilherme, repara, vamos ser... Agora, nem todos Vamos ser muito pragmáticos. Pragmáticos. Vamos a isso. Que é Que eu gosto. um carro elétrico. Um carro elétrico entre os 40 e os 50 mil euros. Se o carro for comprado através de uma empresa, não paga IVA, não paga tributação autónoma, Imposto de circulação. não paga imposto de circulação, não paga estacionamento, por exemplo, na cidade de Lisboa, que é onde tu muitas vezes estás, para não dizer quase sempre, e tu tens onde carregar. E vais inclusivamente carregar o teu carro elétrico com um mix energético assente em painéis solares. Feitas as contas, faz todo sentido teres um carro elétrico, porque o teu carro... És eletrocompatível. Eu sou digo, eletrocompatível. Tu és eletrocompatível. Olha, já não ouvi essa há muito tempo. Desde a Mas és apresentação mesmo. do Volvo X30. Mas a percentagem de pessoas que são compatíveis com os 100% elétricos é muito reduzida. E isto significa que o mercado está a enfiar-se num sítio onde já não cabe. O que se está a perceber é que já não cabem muito mais. E a progressão nas vendas é muito lenta, porque não digo que está a chegar a um planalto, que é assustador, tendo em conta que nós estamos em 2024 e nunca existiram tantos carros 100% elétricos à venda. Aliás, nós próprios e os nossos eleitores são testemunhas, nós não testamos carros novos a combustão, praticamente nenhuns, porque eles não são lançados. Exatamente. Só são lançados carros elétricos. Nós, quando somos convidados para testar um produto, a grande parte das vezes são carros elétricos. Isso leva-me a uma questão que lanço em primeiro lugar para ti, Fernando, e depois para ti, Diogo. Acham que isto é um caso de o mercado está a dar um passo atrás para dar dois em frente? Porque para este ano temos anunciados carros 100% elétricos com preços já interessantes. Temos o EC3 aos 23 mil euros, temos o Renault 5 por 25 mil euros e mais carros vão suceder também a estes valores. Achas que é o caso ou, Fernando, força. ou poderá não ser bem assim? Eu neste momento, previsões, é muito difícil fazer previsões porque isto anda tudo num estado muito volátil, não é?
porque as regras que são constantemente alteradas e de repente as contas têm que ser feitas outra vez. O Luca Di Meo saiu do grupo Renault, veio pedir isso mesmo, estabilidade regulamentar na Europa. Exatamente. Porque é impossível guiar-se um Leviatã como uma marca automóvel que emprega milhões de pessoas, mudando constantemente Não, é as regras do impossível. jogo. É impossível. Então, basta olhar só um pequeno à parte, ou seja, a Euro 7 que era para entrar para o ano, agora só vai entrar em 2030. De repente, uma série de carros que eram para sair do mercado, agora vão arrastar-se mais estes anos, porque já é possível, ou seja, as contas batem certo nisto tudo. Agora, eu vou aqui atrás dos analistas, que os analistas já não. Está a ser uma festa para eles fazer análises. E eles dizem que vamos assistir a este ano, 2024, vai ser um ano realmente de pausa, mas que a partir de 2025, 2026, vamos voltar a ver uma aceleração da venda dos elétricos, caso mais nada mude até lá. Se as variáveis continuarem estáveis. E eu se calhar até posso se calhar reforçar esse ponto de vista deles com aquilo que eu queria dizer há bocado, que era pôr mais acha na fogueira, porque vão mudar as regras de certificação dos consumos e emissões dos híbridos plug-in, e vão já entrar em ação em 2025. E o que vai penalizar os híbridos plug-in, precisamente por aquilo que nós estávamos a discutir, que a utilização que se faz dos híbridos plug-in não é correta, e por isso é que dá aquelas discrepâncias entre os valores certificados, valores de emissões certificados, que é 40, 50 gramas, para, sei lá, 100 e tal. Mas eu acho que é de uma injustiça, porque é uma tecnologia que faz tanto sentido. Faz sentido, mas também se for bem utilizado. Se for bem utilizado. Eu acho que devido à força dos incentivos e o facto de pelo menos estes consumos e emissões oficiais serem tão baixos, também ajuda no pagamento, na tributação do automóvel. Eu acho que muitas pessoas andam a comprar efetivamente os carros mais por essas vantagens fiscais do que realmente precisarem de um carro daqueles. Provavelmente um híbrido normal que não é necessário ligar à tomada faria todo o sentido, porque se calhar conseguiriam a mesma economia de combustível. E mais rápido, conseguimos uma descarbonização do setor automóvel mais rápido. E tu, Diogo, o que é que achas? Achas que é um passo atrás para dar dois em frente, ou não vês que num futuro, vamos dar um horizonte um bocadinho previsível, de 10 anos, não vamos ter um setor automóvel 100% eletrificado? Eu acho que, bem, estou como o Fernando, previsões, isto neste momento é complicadíssimo. Caso contrário, se nós conseguirmos mas acertar nelas... quero que te atravesses, vá. Eu vou-me Nem que seja atravessar. para daqui a 10 anos Mas estarmos a ver este podcast e dizer como nós estávamos errados. Eu vou-me atravessar perante todos os presentes, e são muitos, porque o Autorádio esteve um pouco mais de um trimestre sem ser lançado, mas voltou com o Pisca Pisca, que é o nosso patrocinador. Vão lá ver, até se estiverem à procura de carro, tem a maior oferta de carros usados em Portugal. E usados certificados. Que às vezes é um problema na compra de um carro usado. Será que o carro está em condições? E com a certificação há a garantia de que estamos a comprar um carro. Isto parece publicidade. E em parte é verdade. Lamentamos imenso estarem a ouvir isto, mas é verdade. E há uma coisa chamada Pisca Green, que é dedicado a carros verdes, vamos chamar-lhe assim, elétricos e híbridos plug-in. Se por isso à procura de um carro desse usado, também há. É importante a certificação para dar paz de espírito a quem está a comprar um carro usado. A parte de ser uma menção publicitária ao nosso patrocinador, é também uma realidade. Mas agora respondendo à tua pergunta. Exatamente. Não fujas. Eu não vou fugir, só quero fazer aqui uma nota prévia. Tu falaste sobre o Luca Di Meo dizer que a estabilidade é extremamente importante. Isso condiciona também a minha resposta sobre o que é que poderá ser o mercado automóvel daqui a uma década no que a elétricos diz respeito. Porque nós na Europa o que temos assistido nos últimos anos é a instabilidade a todos os níveis, não só fiscal, como também de políticas sociais, de opções. Portanto, os nossos políticos europeus, e Portugal não é exceção, têm-se especializado em tornar os governos e os países em máquinas de produzir burocracia. São altamente especializados nisso e, aliás, os Estados, e Portugal, volto a referir, é um caso paradigmático, é um país que sustenta toda a sua atividade estatal a produzir burocracia. E é o maior negócio do Estado. Por isso, este problema de nós estarmos constantemente a mudar as regras, infelizmente, e eu acho que isso vai acontecer durante os próximos 10 anos. Porque o que é hoje uma realidade, amanhã facilmente deixa de ser, porque o governo muda, os ministros mudam,
mudam-se as caras, mudam-se as vontades e ignora-se por completo aquela que é a realidade das coisas e só para motivar e para justificar o facto de existirem estruturas megalómanas nos governos, fazem-se todo tipo de alterações. Por isso, Luca Di Meo tem que perceber uma coisa: produzir papel e mais um papel e mais um papel, nós somos especializados nisso. Portanto, atenção quando estes construtores fizerem os seus planos, porque o mais provável é eles caírem por terra ou ficarem presos no papel. Na prática é como jogar Uno com os amigos. As regras estão sempre a mudar ao longo do Ou jogo. monopólio, se tu fores Alderbão e ficares junto ao banco. Ao banco, exato. Não estou aqui a querer insinuar nada, mas falando da indústria automóvel, eu continuo a acreditar, já disse há pouco, não me parece que seja possível eletrificar totalmente os carros nos próximos 10, 20, nem 30 anos. Tenho muitas dúvidas sobre isso. Estás a falar da venda de carros novos ou do parque Eu circulante? estou a falar da venda de carros novos. E a não ser que haja aqui nos próximos 10 anos uma inversão total deste comportamento das vendas de carros Então elétricos, possa haver alguma inovação que possa Era isso que eu mudar. estava a ou pensar. possa haver alguma inovação que realmente, como diz o Fernando, mude isto por completo. Há muita esperança nas baterias de estado sólido. Tens esperança nas baterias de estado sólido ou achas que é mais uma daquelas Não sei. promessas que já deviam ter chegado e continuam a ser adiadas Eu ano não- após ano? Eu não tenho. Não é uma questão de esperança. Elas vão acontecer. A questão é. Eu acho é que o preço não vai ser novamente um fator super diferenciador. Elas vão ser caras na mesma. Os carros vão ser na mesma caros. Há outras coisas para além das baterias. Posso reforçar o teu argumento, porque a produção de baterias de estado sólido é um problema. Para produzi-las em massa é um problema. E além disso, as fábricas que nós estamos a fazer de baterias são para as baterias de íons de lítio. Ou seja, se tu queres fazer baterias de estado sólido, tens que fazer uma nova fábrica. Nós Achas que estivemos os recentemente numa fábrica em que fizemos essa pergunta, eu e tu, Guilherme, ao responsável da fábrica, que foi uma fábrica da Volvo na Suécia. E perguntamos, quando isto mudar, como é que se faz? E ele diz então, mas muda-se. Claro, Mais 1.000 Mais milhões, dinheiro, mais exatamente. 2 mil milhões. Esse é um dado muito importante para esta discussão. É que estão-se a fazer transições na indústria para uma produção de modelos 100% elétricos e, ao contrário daquilo que acontece com os motores de combustão, nós estamos a falar de uma tecnologia que já é estável, com mais de 100 anos, exatamente. onde os avanços não são significativos ao longo dos anos. É apenas melhorias contínuas. Já no caso dos carros com motor elétrico e no caso em particular das baterias, estamos no momento em que todos os meses surgem novas inovações, novas químicas, e aquilo que pode acontecer é muitas marcas estarem neste momento a investirem em fábricas e quando chegar à altura de abrir a fábrica e iniciar a produção, as máquinas que lá estão para produzir essas baterias, a química já está desatualizada. Isto coloca um constrangimento grande às marcas. O que é que fazemos? Ficamos parados à espera que haja uma nova química que venha revolucionar tudo e podemos correr o risco de isso não vir a acontecer e perdemos a corrida, ou avançamos já e assumimos o risco. São decisões que não são fáceis. Nada fácil. Não são fáceis Eu de não tomar. poder estar na pele de ninguém que tenha que tomar decisões na indústria automóvel, porque a tecnologia elétrica não está, ou seja, ainda está numa fase de Embrionária. exatamente. E a par Apesar de disso, já ter o mais problema de um século. E a par disso, o problema dos elétricos, ao que parece, vai além da química das baterias. É a química com os consumidores, que isto não está a fazer matches. Não, e pelos vistos Não está a fazer exatamente. Mas perante isto, lanço esta pergunta novamente para a mesa. Sabendo que a questão das emissões é um assunto sério e que nós temos de caminhar para a descarbonização do setor automóvel, e nós estamos a falar de um país onde os carros estão cada vez mais velhos e carros com mais de 20 anos a circular nas estradas portuguesas são mais de 1,5 milhão. O que é que se pode fazer para não só ajudar a mobilidade das pessoas, mas também ajudar o clima, Diogo? Há solução para isto ou é tirarmos a toalha ao chão? Não é? É assim, nós já falamos aqui várias vezes de instrumentos como o incentivo ao abate, mas vamos dar sempre. Isto no final radica sempre no mesmo. Quanto é que queres gastar? Quanto é que achas que um país está disposto a gastar e a investir na sua descarbonização? Para trocar os carros
em circulação, pelo menos não para trocar todos, porque isso é impossível, mas para trocar uma maioria deles, é necessário haver investimento. Mas eu parece-me que há aqui um problema anterior a esse. É que as pessoas não compram carros novos, nem carros seminovos, porque não podem. O problema de Portugal é um problema de um país que tem salários muito baixos, onde as pessoas têm muito pouca disponibilidade no final do mês, as contas isto fica tudo muito curto, para não falar em alguns casos em que nem sequer conseguem ter carro. E as que têm carro não têm outra hipótese senão comprar carros usados com muitos quilómetros e bem, porque é o que podem para se movimentarem. Por isso, Luca Di Meo, nesse aspecto, deu dados muito concretos. Disse que em 20 anos, adquirir um automóvel, em média, ficou 15 mil euros mais caro e o custo para cada família com a sua mobilidade triplicou. Isto não tem só a ver com a eletrificação, tem a ver com todas as medidas de segurança, mesmo de redução de emissões. Os motores ficaram muito mais complexos, mais caros. Porque é que os carros diesel deixaram de ter interesse nos segmentos mais baixos? Porque colocar um motor diesel a cumprir as normas atuais de emissões é caríssimo. A tecnologia ficou cara e não baixou de preço. E olhando para esses segmentos, o melhor foi as marcas simplesmente deixaram de os comercializar porque não tinham preços competitivos face a propostas a gasolina, que mesmo assim, atualmente, continuam cada vez mais caras, porque um carro a gasolina moderno já tem filtro de partículas, já tem... Estamos tudo... Estamos sempre a aumentar de nível. Quando queremos lançar qualquer coisa no mercado, estamos sempre a subir de nível. Portanto, tu hoje dizes, porreiro, conseguimos encontrar aqui um equilíbrio e está mais barato, mas vem lá está, aqueles senhores que dizem, agora vou fazer mais um papel. E agora vou dizer assim. Agora tem de ler sinais. Isto, agora, o porreiro, era quando chegar ali um cruzamento, ter que apitar e tal. Mas isso é muito caro. Pois, mas é que tem que ser obrigatório em todos os segmentos. Ok, mas vai encarecer os carros a não sei quantos euros. Está bem, mas é um cruzamento, é um sítio perigoso. Estamos a ser demasiado paternalistas? Claro. Yes. Não é óbvio. E estamos a colocar tudo do lado dos carros. E do consumidor. E do consumidor. E depois ninguém se pergunta, então e as estradas? A segurança nas estradas? Como é que andamos a fazer estradas há não sei quanto tempo e fizemos não sei quantos quilómetros de estrada em Portugal? E como é que estão as nossas estradas? Como é que estão as nossas cidades? Como é que está o pavimento nas grandes cidades? Já andaram em Lisboa nos últimos 2 anos? Já viram como é que está a cidade? Está ditada ao abandono na maioria das vias. Isto é também grave do ponto de vista da segurança. Não são só os automóveis, não vamos colocar tudo, coloca-se tudo do lado do produto e depois quem paga é o consumidor, mas o consumidor é o que compra o carro e é também o mesmo que paga os impostos. Portanto, estamos aqui numa relação difícil. Lá está, é esta química, que isto não está a correr muito bem. Então, mas o IUC não chega para pagar isso tudo? 20% Esse comentário tem assim um certo tom. 20% dos impostos em Portugal estão correlacionados com o setor automóvel. O que eu recomendo é que os nossos políticos se sentem e se orientem. Façam mais um papel. Façam mais um papel. Não vamos fazer esse convite. Mas falando sobre a complexidade dos carros, há uma proposta em cima da mesa, que é baixar a complexidade dos automóveis, não é? Sim, é uma das hipóteses. Sim, o Luca Di Meo, mais uma vez, porque ele fez aquela carta que estava cheia de tópicos interessantes. Já ouvi alguns comentários de que ele fala de tudo relacionado com o automóvel, mas não fala de outras alternativas que possam ajudar a mobilidade das pessoas, como os transportes públicos. Mas tentando focar aqui novamente nos automóveis, ele falou no exemplo do que já acontece, por exemplo, no Japão, onde existem os K-cars, que é aqueles microcarros que são só específicos do Japão e que têm certas vantagens, seja a nível fiscal, seja a nível de seguros, e que permitem um acesso acesso mais barato à mobilidade individual. Claro que estes carros têm muitas limitações, têm limitações físicas, não podem ser maiores com uma certa dimensão, só podem usar motores até uma certa potência. Eles agora já aceitam elétricos, já há K-cars elétricos também, e ele falou que podíamos importar esse modelo com adaptações já ao mercado europeu. Aliás, se nós recuarmos ao pós-guerra, na Europa, havia muitas soluções de microcarros, não direi K-cars, porque são carros de um regulamento específico japonês, mas houve épocas onde
os automóveis não tinham de ter todos a dimensão, e os carros estão todos Não, cada vez maiores. Exatamente, este foi o pós-guerra, também havia uma escassez de matéria-prima e então, É o mercado a responder. exatamente, É o mercado adaptava-se, a fazia-se, adaptar-se. e tínhamos aqueles carrinhos como os Messerschmitt com o nome do avião. Mas pronto. Onde aproveitavam-se as peças, Nós inclusivamente agora- o motor de arranque e eu não sei como é que se chama o... Olha a própria Vespa, como é que nasceu. Também foi com peças de avião. Exatamente, exatamente. Mais um excelente excelente exemplo. adaptação. Diogo, Nós não querias temos- acrescentar? Eu queria acrescentar que nós não temos. Não falta matéria-prima. Nós nunca Não, agora tivemos. não, isto é Nós só um nunca exemplo. tivemos tanta coisa. O falta de dinheiro. Falta de dinheiro. Mas E- E o problema é esse: falta de dinheiro Mas- aos Estados, falta de dinheiro a quem paga os impostos, somos nós. Os carros estão cada vez mais caros, mas há aqui uns indicadores que eu considero serem importantes, que é as vendas de carros na Europa estão a aumentar. Não estão a aumentar, é as vendas dos carros, é isso que quero que as pessoas do outro lado percebam, dos 100% elétricos. E já apontámos aqui os motivos. Pronto. E Mas porque, espera, porque eu prevejo, posso- eu prevejo se nós formos capazes de olhar para isto de forma séria e perceber que temos que ser um bocadinho mais realistas das medidas que queremos implementar de redução de emissões e a forma como reduzimos as emissões, como já falamos ao longo do podcast de hoje, eu prevejo, eu acho que não é difícil para a indústria automóvel europeia continuar a ser interessante, pujante e continuar a ser um motor da economia. Mas se nós fecharmos todos os caminhos, deixarmos só um aberto, onde não está lá ninguém, então esta indústria vai passar por muitas dificuldades. Fernando? Tu falas que as vendas estão a aumentar, mas é mais uma questão. O mercado europeu está a recuperar ainda da pandemia. Nós ainda não estamos ao nível de vendas típico da União Europeia. Pelo menos Ou na seja, Europa. de tempos normais. Eu creio que normais. Portugal Se é- já... Se é que Portugal falar de quase normalidade nesta praticamente, altura... Nem em Portugal há nós temos como natural uma venda em torno das 200 mil unidades. É, à volta São os disso. números naturais para o mercado. Num bom ano chegamos às 220 mil, Portugal já 230 mil, já chegou a ter 300 mil. 300 também, mil mas, foi unidades, mas- assim, anos excepcionais. Mas sim, no geral é mais por aí. é mais pela exatamente. é o nosso número natural. E eu acho que com isto chegamos ao final de mais este episódio do Autorádio, um podcast da Razão Automóvel com o apoio do piscapisca.pt, o portal dos usados, onde vocês podem encontrar carros mais baratos do que muitos daqueles que nós temos vindo a falar. Fazendo apenas um resumo deste Autorádio, apontamos alguns dos motivos pelos quais está a haver um abrandamento na procura dos carros elétricos. Em primeiro lugar, o fim dos incentivos e, em segundo lugar, a escassez, em alguns casos europeus, de postos de carregamento e não irem ao encontro daquelas que são as necessidades de todos os consumidores. Coloca-se por isso a questão, e gostava que, se vocês estão a ver este Autorádio através do nosso canal de YouTube, se juntassem à discussão nos comentários e nos dissessem o que é que acham sobre este tema. Se nos estão a ouvir através da Apple Podcast ou do Spotify, muito obrigado por continuarem a fazer deste podcast, o Autorádio, um verdadeiro sucesso em todas as plataformas. Estamos de regresso na próxima semana com mais um tópico interessante, quente, talvez um pouco mais leve como este. Partilhem a existência deste Autorádio com os vossos colegas, amigos, familiares, para continuarmos a crescer e a fazer desta mesa um sítio onde se discute não só o futuro do automóvel, mas também este objeto que tanto nos apaixona. Quanto a mim, é tudo por hoje. Obrigado por estarem desse lado. Um abraço e até ao próximo Autorádio.